O Supremo Tribunal Federal decidiu o mandado de injunção 7.452. No dia 24 de fevereiro, segunda-feira de 2025, o Supremo divulga o resultado do julgamento desse mandado de injunção no seu plenário virtual. O tribunal ampliou a proteção da Lei Maria da Penha para casais homoafetivos do sexo masculino, travestis e transexuais. Você viu essa notícia? Vamos refletir um pouquinho sobre ela aqui no Pensando Direito. Eu sou Antônio Suxberger e seja muito bem-vindo ao canal Pensando Direito. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal do YouTube, deixe seu like, ative o sininho para você ser notificado de novas postagens e novos vídeos. E ao mesmo tempo não deixe de me acompanhar lá no Instagram, que é onde eu lanço, que sejam as notícias de novos vídeos aqui nesse canal. Tudo bem? Bom, olha que interessante. O Supremo decide o mandado de injunção 7.452, num julgamento do seu plenário virtual, que se iniciou no dia 14 de fevereiro e terminou no dia 21 de fevereiro. Esse julgamento ele é muito relevante, eu acho que é importante a gente entender quais são as balizas dele, porque, obviamente, é um tema polêmico, problemático, e claramente já tem muita gente falando algumas imprecisões sobre esse julgamento. Quero comentar alguns pontos desse caso. Primeiramente, nós estamos falando do mandado de injunção coletivo. Se trata de um writ constitucional, ou seja, uma ação constitucional dirigida à indicação de uma mora constitucional, ou seja, um atraso do legislador em regular, positivar, por meio da produção legiferante, ou seja, edição de leis, atos normativos, o que sejam as premissas e balizas para a fruição de direitos pelo cidadão. No caso específico, nós estamos falando de um mandado de injunção que foi impetrado pela Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas e pela Aliança Nacional LGBTI+, contra o Congresso Nacional, indicando aqui uma omissão quanto à edição de 2 pontos. Atenção! Uma legislação específica de combate, de enfrentamento à violência doméstica ou intrafamiliar, que proteja homens LGBTI+, em relações homoafetivas, bem assim a edição de legislação preventiva e repressiva do controle coercitivo contra homens LGBTI+, e mulheres em geral. Aqui a referência a pessoas cis, hétero e LGBTI+. Primeiro ponto aqui que eu acho que é importante a gente rememorar o que sejam essas siglas. A sigla LGBTI+, se refere aos grupos assim identificados de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais, muitas vezes também os assexuais, aqui aparece a sigla LGBTQIA+, e o símbolo de mais se refere àquelas orientações sexuais ilimitadas e identidades de gênero usadas por membros dessa comunidade. Vejam só, são 2 indicações de edição legislativa. Uma de legislação que enfrente a violência doméstica ou intrafamiliar em situações que envolvam homens em relações homoafetivas, e uma outra legislação preventiva e repressiva, aqui o impetrante chama de controle coercitivo, contra homens LGBTI+, e mulheres em geral, cis-hétero e LGBTQI+. Essa reflexão ela é muito interessante porque o Supremo decide essa matéria no seu plenário virtual e acolhe a indicação de injunção. Nós estamos falando de um voto condutor proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, mas que igualmente foi secundado por pelo menos 3 votos vogais. O que é o voto vogal? É aquela manifestação que o integrante do colegiado profere, em que ele pode até mesmo seguir o relator, como fizeram esses 3 votos, mas eles fazem uma ressalva. E a ressalva aqui, especificamente, é uma ressalva lançada pelo ministro Cristiano Zanin. Ele vota, mas ele faz uma consideração muito interessante, que ele fez uma ressalva expressa da impossibilidade de aplicação de sanções de natureza penal cujo tipo tenha como pressuposto a vítima mulher.
Qual foi a preocupação aqui dessa ressalva do ministro Zanin? Não ter a Lei Maria da Penha, cujo cabedal protetivo foi construído em referência e em construção ao sentido de gênero de mulher, sendo utilizada eventualmente em desfavor desse grupo, que é um grupo, uma minoria politicamente assim concluída. A Lei Maria da Penha, é importante lembrar, ela estabelece um cabedal protetivo dirigido aqui a mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Pelo menos essa foi a conformação construída no direito brasileiro. Nós temos para que entender isso a partir do que seja a Convenção de 1979 para a erradicação de atos discriminatórios contra mulheres, a CEDAW de 1979. E além disso, igualmente, merece destaque a Convenção de Belém do Pará de 1994. E não apenas a consideração de Lei Maria da Penha. Eu acho que eu já tive a oportunidade de dizer isso, mas se você estuda a temática da violência doméstica e familiar contra a mulher, você não pode partir de uma leitura que considere unicamente a Lei Maria da Penha. É preciso que você leia pelo menos esse conjunto aqui de 3 atos. A CEDAW de 1979, a Convenção de Belém do Pará e, finalmente, a Lei Maria da Penha, sob pena de você acabar produzindo uma compreensão que não seja exatamente integral sobre esse diploma protetivo. Trata-se de um marco histórico na consolidação de garantias e de enfrentamento da violência contra a mulher. Mas há um ponto interessante nesse julgado, por quê? Porque a injunção pretendida, ou seja, o reconhecimento da mora legislativa pelo Poder Judiciário, indicando que o legislador precisa igualmente proteger e produzir um cabedal de garantias desse grupo vulnerável, me refiro aqui a lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais e o mais, ou seja, orientações sexuais ilimitadas e identidades de gênero usadas por membros dessa comunidade, reclama do Congresso Nacional que se movimente nesse sentido. Mas nós estamos falando de uma minoria. E o que isso significa dizer? É muito difícil construir um consenso político que autorize o Congresso Nacional a produzir esse cabedal normativo nos termos do que determina não apenas as obrigações internacionalmente assumidas pelo Estado brasileiro, mas também a própria Constituição, quando fala no artigo 226 da erradicação de violência e proteção da família. Que o Judiciário brasileiro já reconhece a proteção da família nas suas mais distintas conformações, isso já é certo. Mas esse mandado de injunção, ele traz, inclusive com dados interessantes, a notícia de que esses grupos vulneráveis se encontram em situação de maior risco e violência. E aí vem a decisão do ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, que conclui pela presença dessa mora legislativa e determina ou considera que a Lei Maria da Penha foi editada para proteger a mulher contra a violência doméstica, certo? A partir da compreensão de subordinação cultural da mulher na nossa sociedade. Diz o ministro, leio textualmente, é possível estender a incidência da norma aos casais homoafetivos do sexo masculino se estiverem presentes fatores contextuais que insiram o homem vítima da violência na posição de subalternidade dentro da relação. Esse voto do ministro é interessante porque ele alcança na sua conclusão, primeiro, o fato de que o direito fundamental à segurança, expressamente estabelecido no artigo 5º da Constituição, justifica não apenas a impetração desse mandado de injunção, mas a decisão do Supremo que reconhece essa mora legislativa na proteção desses grupos vulneráveis. E diz o ministro Alexandre de Moraes nesse voto que conduziu o julgamento. A ausência de norma que estenda a proteção da Lei Maria da Penha aos casais homoafetivos masculinos e às mulheres transexuais e travestis tem inviabilizado a fruição desse direito fundamental à segurança por este grupo social. Considerada, diz o ministro, especialmente a proibição de proteção deficiente oriunda do princípio da proporcionalidade. Então, o que ele faz? Ele concede a ordem pretendida no mandado de injunção para reconhecer essa mora legislativa, e aqui vem o ponto mais interessante da decisão. Determinar a incidência da norma protetiva da Lei Maria da Penha,
aos casais homoafetivos do sexo masculino e às mulheres travestis ou transexuais nas relações intrafamiliares. Um ponto interessante aqui, destaco mais uma vez, é que no voto vogal do ministro Cristiano Zanin, houve a ressalva expressa da não aplicação da lei nos casos em que a vítima figure, que a pessoa que figure como vítima seja mulher. Mas essa ressalva, é importante anotar, não foi adotada como decisão final do julgamento desse mandado de injunção. Ainda assim, se você está estudando, eu recomendo fortemente a leitura desse voto vogal do ministro Cristiano Zanin, porque ele faz ali algumas considerações, primeiro, sobre a maior clareza da pretensão dos impetrantes, tal como deduzida no mandado de injunção, mas também a indicação do que seja a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, em que ele diz, olha que interessante o diálogo entre os tribunais, citando a decisão do STJ no RESP 2.066.642, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, que após as modificações implementadas pela Lei 14.550 de 2023, há que se reconhecer o caráter inibitório e satisfativo das medidas protetivas. Isso tem uma importância fundamental, porque o que traz a decisão de efeito prático é a necessidade de que se reconheça, a partir do reconhecimento, a partir da configuração de violência realizada nesse contexto de uniões em que estejam presentes aqui casais homoafetivos do sexo masculino e mulheres travestis ou transexuais em relações intrafamiliares, a incidência do regime de proteção da Lei Maria da Penha. Duas perguntas já se colocam imediatamente a partir dessa decisão. E talvez, para alguns, elas até surjam como a necessidade de aclaramento dessa decisão. A primeira pergunta, será que isso traz consequência para os tipos penais que eventualmente envolvam a violência contra a mulher? Bom, uma coisa é certa. A incidência do tipo penal específico da violência doméstica e familiar que seja realizada e configure lesões corporais, ou seja, eu me refiro ao artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, essa disposição já incide nessas situações de relações homoafetivas e a que se refere a decisão. Isso já incide, não está presente nessa decisão que foi concluída agora no dia 21 e divulgada no dia 24 de fevereiro. Isso já estava assim definido. Agora, a pergunta que se coloca a saber é, ao estabelecer a incidência do diploma protetivo, Lei Maria da Penha, será que o Supremo determinou que as causas envolvendo esses casos de violência igualmente tramitem no juizado especializado? Eu vou arriscar uma pergunta aqui, e eu já adianto que o tema é bastante polêmico. Melhor teria andado o Supremo Tribunal Federal se tivesse dito expressamente se o caso reclamava ou não a incidência da competência desse juízo especializado, um juízo de competência funcional especializada, a partir do que seja a presença e conformação das organizações judiciárias específicas. Me parece que esses casos, apenas por conta da decisão do Supremo, não atrairá deslocamento de competência ao Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O que determina que a decisão na ordem de injunção é a incidência da norma protetiva. O efeito prático disso daqui está presente fundamentalmente na incidência das medidas protetivas de urgência que são encontradas nos artigos 18 a 23 da Lei Maria da Penha. De sorte que nos casos em que ocorram essa violência noticiada, nos termos do voto do ministro, em que você atinja casais homoafetivos do sexo masculino e mulheres travestis ou transexuais em relações intrafamiliares, será necessário que na atuação policial e igualmente no curso do processo se oportunize e se traga esse cabedal protetivo da Lei Maria da Penha, fixando a possibilidade de fixação de medidas protetivas de urgência, seja na modalidade das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, seja igualmente na modalidade das medidas protetivas de urgência ao ofendido ou ao ofendido, a depender da situação que ali se encontre.
Ou seja, nós não apenas teremos a incidência do diploma protetivo com todo o desiderato e conformação das medidas protetivas, mas também, atenção agora, a eventual incidência do tipo penal de descumprimento da medida protetiva, o disposto no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Será que isso necessariamente terá que ser processado e julgado no Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher? Eu ouso fazer uma prognose aqui. Acho que a resposta é negativa e até explico por quê. Embora a determinação da decisão estabeleça a necessidade de, se reconhecendo essa mora, fixar um diploma protetivo, é importante resguardar o caráter de especialidade desse juizado. E nessa situação em que haja um alargamento, muitas vezes, que se mostre exagerado, é possível que se frustre a rede de proteção estabelecida na lei. Melhor, claro, será a solução do Poder Legislativo que atenda ao reconhecimento e essa provocação do Judiciário que indica a mora legislativa. Mas na ausência desse diploma legal específico que atenda à injunção estabelecida pelo Supremo, não me parece que haverá esse deslocamento da competência desses casos. O que haverá, sim, é a incidência desse diploma protetivo e, por conseguinte, das medidas protetivas, tal como estabelecidas nos artigos 18 a 23 da Lei Maria da Penha, também a esses casos que envolvam a violência praticada em casais homoafetivos do sexo masculino e mulheres travestis ou transexuais nas relações intrafamiliares. Em síntese, teremos, porque já tínhamos assim compreendido, a incidência do tipo penal específico da lesão corporal em situação de violência doméstica e familiar, parágrafo 9º, também a esses quadros de relações LGBTQI a mais ou LGBTQIAP+, ou seja, estou usando aqui a maior amplitude possível a essa sigla, reconhecendo esses grupos vulneráveis. A incidência do diploma protetivo para assegurar o cabimento das medidas protetivas, mas não necessariamente esse deslocamento da competência para que se processem ali as investigações e os casos penais que eventualmente envolvam esses grupos vulneráveis. A ver como se comporta a jurisprudência, mas aqui já fica uma reflexão inicial no nosso canal Pensando Direito. Eu sou Antônio Suxberger, fico por aqui e mais uma vez convido você a acompanhar o nosso canal e ficar por dentro desses temas que são polêmicos, demandam reflexão e, claro, exigem que você pense direito. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.